Boa noite. Boa Boa noite a noite. todos. Meu nome é Raquel Castro, sou da Inove Gestão. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês nesse evento. Este evento é a concretização das nossas crenças, que ninguém se faz no mercado profissional isoladamente. Nós construímos nossa prática no cotidiano das escolas, refletindo e discutindo sobre elas. Antes de iniciar esse momento, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Inove Gestão, que é uma empresa prestadora de serviços exclusivos para o setor educacional. A nossa missão é contribuir de forma ética para o desenvolvimento dos profissionais do mercado educacional, fazendo redes e parcerias para melhorar o ensino e a aprendizagem por meio de serviços inovadores. O nosso propósito é investir em processos inovadores de desenvolvimento profissional para recrutar, selecionar e desenvolver equipes que façam a diferença na escola. Nós oferecemos diversos serviços, como mentorias, recrutamento e seleção, assessoria às escolas e eventos como este de hoje, que são as rodadas pedagógicas, para a gente poder discutir assuntos relevantes, né, para as escolas, para os educadores. Eu convido a Isabel Castro só para apresentar um pouquinho melhor o programa das rodadas pedagógicas. Obrigada, Raquel. Boa noite, Ana Flávia. Já temos aí 4 convidadas. Queria compartilhar com vocês que a proposta Rodadas Pedagógicas, ela nasce a partir da leitura de um livro, e o livro se chama Rodadas Pedagógicas. Esse livro traz a experiência de alguns estudiosos que começam a trabalhar a formação dos professores por meio de rodadas, né, de diálogos, e eles se inspiram, a metodologia que eles utilizam para a formação é aquela metodologia aplicada pelos médicos. Então, eles buscam e se inspiram na medicina. Todas as manhãs, os médicos, quando eles chegam no hospital, eles discutem os casos antes de passarem pelos quartos, pelos leitos, e na volta, no final do dia, eles retomam. Então, eles aprendem, discutem e estudam a partir dos próprios casos. E a partir da leitura desse livro, eu tentei e trouxe, apresentei para a Raquel, né, na Inove, essa ideia. Quem sabe a gente não poderia fazer uma rodada dentro da educação, e com temas que fossem diferentes. E já passamos por um treinamento, conhecemos o Enneagrama através da Ana Flávia, do Instituto Você, depois ela vai falar um pouquinho do Instituto, né? E a ideia é fazer uma rodada, é uma breve conversa, é um momento de apresentar e trazer uma coisa nova. Talvez poucos conheçam, poucos saibam do que é o Enneagrama, mas a partir do momento que a gente conhece, dá para perceber o quanto o Enneagrama pode contribuir com a educação. E em muitas outras rodas de conversas, formais e informais, né, Ana Flávia, nós acabamos perguntando por que não juntar Enneagrama e pedagogia. Então, que a gente tenha uma boa rodada nessa noite. Então, para nos abrilhantar nessa noite, a gente convida a Ana Flávia Lavarini, que é graduada em magistério, pedagoga, psicoterapeuta, treinadora de Enneagrama do Instituto Você, além do Practitioner em PNL, analista comportamental, mentora em Enneagrama, coach, membro da Associação de Enneagrama, afiliada ao oficial International Enneagram Association, graduada em Administração de Empresas, Gestão Comercial e Relações Institucionais do Hospital Mário Pena. Obrigada, Ana Flávia, pela essa presença de hoje. E nós vamos falar, então, do tema Pedagogia e Enneagrama. Então, para começar, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é o Enneagrama. Boa noite, primeiramente. É um prazer, Raquel, estar aqui com vocês, né, para essa rodada. Eu acredito ser tão importante, né, para a educação, os momentos que a gente está vivendo, o momento da humanidade. Então, eu fico lisonjeada de estar aqui com vocês e agradecendo, né, a presença de todos, agradecendo você, Raquel, você, Isabel, pelo convite.
Então, né, que é o Eneagrama, né? O Eneagrama, ele é um estudo profundo. Eu falo que ele, né, é um conhecimento profundo que vem passando de geração em geração e que se data, né, o que a gente tem de registro, que já são mais de 4.500 anos que se já tem esse conhecimento. Então, é o conhecimento profundo das pessoas, né? E todos os movimentos que tem na humanidade, né, que pertencem à humanidade, a gente pode relacionar também com o Eneagrama. E o mais interessante, né, que ele completa e aceita todas as diferenças, tá? Porque ele entende que é nas diferenças que as pessoas crescem, é na diferença que faz o todo. Então, ele mostra para a gente isso muito, já estou falando até na educação, já, né, trazendo um pouquinho para a educação, ele nos mostra que as diferenças são bonitas, né, e importantes para esse todo. E também são vitais, são diferenças vitais e que a gente tem, né, que fazer, que a gente tem como algo maior. Então, o Eneagrama, ele vem nos falar de algo muito maior, né? É um conhecimento, é um mapa da alma humana. Eu falo que o Eneagrama é um mapa da alma humana. Ele nos ensina a trilhar aí um caminho de evolução. Então, e ele vai muito além, né, dos mecanismos da nossa personalidade. Então, ele é um estudo, né, das personalidades, das 9 personalidades, mas ele nos leva também, né, à nossa essência, ao nosso ser mais profundo. E a gente pode falar aí que o Eneagrama, então, também seria um estudo de autoconhecimento, é onde eu consigo buscar sobre mim mesmo. E é autoconhecimento profundo, né? É autoconhecimento, e eu falo que o Eneagrama é tão bonito que a pessoa não precisa nem ser estudada, ela não precisa saber ler, ela não precisa saber escrever para entender o Eneagrama, porque ele é o que a gente é mesmo na nossa alma. Então, se você for falar de Eneagrama para uma criança, ela vai entender, tá? Ela vai se identificar com aquilo que a gente está falando. Se a gente falar de Eneagrama, né, para um indígena, ele vai entender o que é o Eneagrama, ele vai se identificar com aquele traço de personalidade, né, que é o forte dele. Então, o Eneagrama, ele trabalha ali com os 9 tipos de personalidades, mas o que ele nos mostra, né? Que a gente tem um traço, que é o traço principal nosso, que é o nosso forte, mas a gente, né, veio do inteiro, né? Então, a gente tem ainda 8 possibilidades aí de crescimento. E conta um pouquinho para a gente, Ana, sobre a sua trajetória no Eneagrama, o que você já vivenciou com essa ferramenta. Olha, o Eneagrama entrou na minha vida, né, pelos padres da comunidade Shalom, pelo Padre Domingos, que é o meu mentor, que é o meu professor, foi onde eu fiz todas as minhas formações, as minhas principais formações, que eu fiz em outros lugares também, mas é a linha que eu sigo, né, é a linha dele. E meu primeiro curso de Eneagrama foi em 1998, então eu era bem nova, eu tenho 3 filhos, né? E o Pedro tinha 2 anos na época que eu fiz o Eneagrama. Então, eu falo que o Eneagrama primeiro me ajudou, né, na criação dos meus filhos, me ajudou na minha relação, né, com o marido, relação com o funcionário, relação com as pessoas. E foi o grande professor da minha vida aí de estar, né, nesse caminho de evolução, sempre aprendendo, sempre buscando aí, né, essa evolução, sempre buscando esse caminho mesmo. Eu falei com a Isabel, né,
a gente degustando, né? E até hoje eu estou degustando o Enneagrama. E já são, né, 24 anos aí já estudando o Enneagrama. E acompanhei muito tempo, né, o Padre Domingos com os grupos de jovens, com as pessoas que eles acompanhavam aqui em BH. Hoje eu ministro Enneagrama, né, no Brasil inteiro. Sou treinadora aqui do Instituto Você BH, mas também ministro em todas as regiões do Brasil. Então, hoje a minha trajetória e a minha missão, né, de vida aí é ensinar o Enneagrama para as pessoas. Ô, Ana, então quando tem a palavra N, né, você disse aí são 9, como funciona, né, as pessoas que não têm esse conhecimento e que não entendem, quais são esses nove tipos, né, como é que isso se constrói, vamos tentar entender isso, para depois entendermos, né, que abordagem é essa que o Enneagrama defende e como esse estudo desses 9 tipos de personalidade, como que eles podem nos ajudar, primeiro, a cada um de nós, e depois que interferência, né, que influência isso tem na relação com as crianças, com os jovens, com os outros, com as pessoas na nossa casa, né? Porque hoje você estava dizendo que existe Enneagrama para a empresa e existe Enneagrama até para trabalhar os tipos familiares. É o sistema, né, da família ali. Cada família, cada sistema, cada instituição, ela tem ali um traço, né, se a gente for ver, ela tem um traço predominante ali na base dela e ela tem como trabalhar isso para fazer caminhos de crescimento também. Então, né, como você falou, o gráfico aí do Enneagrama, né, vou mostrar até aqui para vocês aqui. Tá dando para ver? Então, é esse gráfico, né? É uma mandala que representa aqui os 9 tipos do Enneagrama, tá? Então, N quer dizer 9, grama gráfico. Então, as 9 personalidades estão aqui, né, postas aqui nesse gráfico, e elas fazem os caminhos, e está tudo interligado, né, em leis matemáticas. Então, eu falei com a Isabela que não tem como dar errado. Depois eu vou destrinchar esse gráfico aqui para vocês. Não tem como dar errado. Por quê? Porque são leis matemáticas, e são leis matemáticas que regem, né, tudo no universo. E também regem dentro da gente. Então, esses 9 traços, né, que a gente fala traço 1, traço 2, traço 3... Então, daqui a pouquinho também eu vou falar um pouquinho de cada um, como cada um funciona aí nessa questão da educação aí, né, dos educadores, e como as crianças também, né, como a gente pode estar identificando as crianças também. E o Enneagrama, né, a gente nasce, né, como o todo, né, igual da mandala aqui, ó, essa mandala aqui, o círculo, ele representa o todo, tá? Então, quando a gente vem, né, para esse mundo aqui, a gente vem como essência, um ser inteiro, né, sem nenhuma ruptura. E o que acontece? Acontece algo na nossa vida, né, quando a gente, né, a gente fala que é do 0 aos 7 anos de idade, acontece algo que esse ser aí, né, inteiro, tem uma ruptura, tem uma ferida que a gente fala, né? Tem essa ferida. Então, aí onde que cria, né? Que a gente cria essa personalidade. Essa personalidade vem como uma forma de proteção, uma forma de proteger aquilo que doeu, aquilo que eu não quero sentir novamente. Isso vem, né? Aí a nossa personalidade, ela vem cheia de mecanismos, né? Mecanismos de defesa que vai fazer a gente defender, né? Na hora que a gente se sentir ameaçado, a gente vai, né, usar esses mecanismos de defesa, né, para nos proteger. Para proteger quem? Para proteger, né, o nosso ser inteiro, a nossa essência. Então, aí no Enneagrama, no curso de Enneagrama, a gente aprofunda em cada traço,
quais são, né, os mecanismos de defesa de cada traço, quais são as paixões de cada traço. Então, a gente vai aprofundando aí. Hoje a gente vai dar mesmo só uma pincelada que a gente não tem muito tempo, né, Isabel? Isso aí, é isso mesmo. Deixa eu ver se tem mais uma perguntinha aqui dentro do que eu falei. O que a mandala do Eneagrama nos diz a respeito da educação? Aqui, como eu falei para vocês, o círculo, né? Vamos pegar aqui na educação, então. O círculo, né? Ele representa a essência de cada indivíduo, tá? E ele nos convida a educar as crianças para serem o quê? Para serem conscientes e expressar os seus dons, seus potenciais, ele buscar, né? Buscar os potenciais da sua vida mesmo, o seu propósito de vida. Né? Então, isso significa, né, cuidar da dimensão espiritual, ensinando-lhes, né, os valores humanos. Então, está tudo aqui no círculo da mandala. Dando sentido, né, na vida, aguçando a intuição delas, para elas sentirem, né, terem essa intuição, deixar que o coração, né, fale mais alto para a tomada de decisões e para eles fazerem, né, escolhas com sabedoria. Então, esse círculo aqui, ele nos convida a isso, né, para a gente olhar para a criança como um ser que ele é inteiro, né, e fazer despertar nelas que elas têm de melhor, né? E quando a gente consegue fazer isso, consegue despertar o melhor, eles, né, se tornam adultos mais conscientes e mais felizes. Aqui no triângulo, tá? Da mandala aqui, né, que é a lei do 3, essa aqui é a lei do 1, tá? Do círculo é a lei do 1, né? Que a gente é uno, né? E todos nós somos, né, fazemos parte do universo e o uno, né, o todo, né, o homos. A lei do 3, né, no triângulo aqui em cima, na lei do 3, do triângulo, nós temos a inteligência prática, tá? Então, o que nos convida, né, como educadores, como professores, como mães, como pais, nos convida a olhar para a inteligência prática, educar para fazer, para eles tomarem consciência do próprio corpo, né? É uma inteligência instintiva, uma inteligência que vai para a prática, né? Que não fica... ela é uma inteligência que coloca a mão na massa mesmo, que as pessoas vão para fazer algo diferente, e a gente coloca isso aqui também muito para as crianças fazerem algo até pelo bem da sociedade, né? Que elas consigam perceber que dentro delas tem algo que elas vieram fazer que é para o bem da sociedade. Então, despertar aí a consciência de que todos nós viemos com uma missão, né, aqui na Terra. E aqui agora, né, nesse ponto aqui do triângulo, tá, na vértice esquerda, nós temos aqui, né, aqui, nós temos a inteligência racional, tá? A inteligência racional, ela nos convida a educar a criança para conhecer, né, para o conhecimento, né, para ela questionar, para ela fazer as perguntas, né, porque muitas das vezes elas estão numa fase de questionar, de fazer perguntas, só que elas não conseguem nem obter respostas, e muitas vezes nós educadores nem temos respostas para dar para ela aqui. Tá? Então,
essa inteligência racional aqui, né, nos convida a colocar, né, as crianças para esse lado mesmo do conhecimento e do questionamento. E aqui nós temos, né, nessa veste direita aqui, a inteligência emocional, né, que a gente educa, né, as crianças para conviver, né, para o convívio social. Todos nós precisamos, né, do convívio social, do ser, né, do sentir, né, o que a gente está sentindo, sentir o que o outro sente. Então, aqui no triângulo estão essas, né, essas 3 inteligências aí que a gente tem que trabalhar. Porque a gente, né, quando a gente tem um tipo e a gente predomina uma inteligência, a gente predomina uma inteligência e deixa as outras esquecidas, né? É nossa zona de conforto ficar numa inteligência só. Então, o que a gente tem que fazer? Incentivar as crianças, porque elas também vão ter essa inteligência, porque elas também têm a personalidade dela. Uma vez formada, né, a personalidade, ela já tem esse centro de inteligência que ela predomina. Então, o que a gente tem que fazer? Observar, começar a observar a criança. Ela é uma criança que sente muito, então, provavelmente, ela está aqui, né, na tríade emocional. Ela é uma criança prática, que pega, faz, resolve? Provavelmente, ela está aqui na tríade, né, prática. Ela é uma criança que pensa muito, né, mais medrosa, que aqui tá uma tríade, né, que tem essa coisa, questão com medo. É uma criança que questiona muito, então pode ser que ela está aqui na tríade do racional. Então, para a gente, como educador, o que é interessante? A gente trabalhar as 3 tríades, né? A gente perceber qual a tríade que ela tem facilidade, mas ela tem que ir, né, trabalhar as habilidades das outras tríades, porque a gente tem as 3, só que uma a gente tem com mais facilidade e usa com mais facilidade. E também, né, nós temos aqui a Hexad, né, esses são os 6 pontos aqui, né, que vocês estão vendo aí, tá dando para ver? E ela representa o quê? Ela representa, né, a lei universal, que tudo, né, no universo está em constante mudança e transformação. Então, ela revela que a educação também deve ser encarada como um processo gradual, mas contínuo, né, de expressão da essência da criança, né, do seu verdadeiro ser. Então, prestar atenção, né, em seus comportamentos, seus pensamentos, seus sentimentos, que isso também está em constante mudança, em constante evolução. Então, em geral, né, mostra que o processo educativo consiste em aprender a convivência com os outros, né, para agir aí expressando, né, os seus dons, os seus potenciais, os potenciais da sua essência, que a gente sabe, né, que a gente no ser, na nossa essência, nós temos muito potencial e a gente trabalha muito pouco isso, né, a gente deixa sempre escondido, né, sempre retraído, a gente não quer mostrar isso para o mundo. Então, a gente já começar a trabalhar isso desde cedo, né, valorizar, né, o que as crianças têm de bom. Eu falei com a Isabel que eu fiz um curso semana passada com o Padre Domingos que chama Valorizando o Valor. Muitas das vezes a gente pega na criança no ponto que que ela não é tão boa, tá? E a gente esquece de valorizar aquilo que é o melhor dela. Talvez ela é uma criança muito emocional, aquilo é o melhor dela, e a gente fica, não, mas é uma criança muito, né, que sente demais, que a gente critica isso. Então, é a gente pegar, né, esse potencial dela e valorizar isso. Nossa, que legal, é uma criança que sente muito, nossa,
que legal, ela pode escutar outra coleguinha, né, que está lá, talvez, com uma dificuldade em alguma coisa. Então, a gente valorizar isso. Uma criança que é mais prática, colocar ela para ensinar o outro lá a fazer alguma coisa, né, que ela tem habilidade de fazer. Uma criança que é mais racional, colocar ela para ensinar algo que ela tem uma facilidade muito grande de raciocínio, de pensamento, né, de lógica, para ela ensinar. Então, a gente valorizar, né, isso nas crianças. E quando a gente valoriza esse potencial, né, a gente consegue trabalhar o todo aqui, isso vai gerar o quê? Crianças equilibradas, paz, né, saúde física, saúde mental e felicidade, né? A gente vai ter aí crianças, né, adolescentes, pessoas mais felizes. Eu retomei uma leitura aqui, Ana, que diz que o Eneagrama, ele trata da essência e da singularidade de cada ser. Então, o mapa de mundo de cada pessoa é tão único quanto a sua impressão digital, pois não há duas pessoas iguais, nem duas pessoas que entendem a mesma frase da mesma maneira. E a palavra essência, para mim, é o que mais traduz esse estudo do Eneagrama. Entender que há 9 tipos de personalidade e que cada um traz aí a sua essência, a sua inteligência. E eu confesso que quando eu pude me entender e me identificar como o número 1, né, hoje eu tenho certeza disso, aí eu começo a perceber o que eu tenho de bom, o que eu tenho de forte, o que eu tenho de fraco e onde eu vou buscar, né, minhas forças para ser melhor. Então, é um exercício de autoconhecimento muito grande, né, de olhar para si e perceber, né, onde é que estão as minhas forças. E muitas vezes, né, Isabel, é um exercício difícil, né, da gente reconhecer. Muito. Então, assim, muitas das vezes não é fácil a gente se reconhecer, a gente aceitar. Por quê? Porque a gente vai ver coisas, a gente vai descobrir coisas na gente, né, que a gente nega, né? Porque é inconsciente, essas coisas todas que eu falei, desses mecanismos, né? Esses mecanismos que a gente tem para se defender, é tudo inconsciente, é coisa que a gente faz inconscientemente. Guardadas com uma chavinha lá desde a infância, né? E a gente não sabe. Então, e o que o Eneagrama, né? É o bonito do Eneagrama, é onde a gente faz esse caminho de crescimento. É a gente trazer para a nossa consciência, né, aquilo que a gente é. E quanto mais consciente, né, daquilo que a gente é, né, quanto mais consciência a gente tem da gente, das nossas, né, dos nossos pontos que não é tão bons, né, os pontos que a gente precisa de trabalhar e as nossas potencialidades, mais consciente a gente vai ficando e mais maduro a gente vai ficando, né? E mais autoconhecimento a gente vai tendo e mais equilíbrio, né? A gente vai encontrando aí na vida, né? Vai encontrando a flexibilidade, vai encontrando um caminho aí que é mais assertivo, mais tranquilo e que a gente sabe, né? O que é tomar consciência? A gente sabe. A gente não está bem todos os dias, todas as horas. Mas quando a gente está mal, a gente sabe, de falar assim, não, hoje eu não estou legal, hoje eu estou, né, no meu ponto ali que eu preciso de sair daqui. Né? Então, eu falo que o mais bacana do Eneagrama é a gente tomar essa consciência. Hoje eu não estou bem, o que eu tenho que fazer para sair daqui? E a gente tem, por isso que ele é um mapa, né, da alma humana. A gente tem como fazer esse caminho para sair desses lugares onde não é tão legal a gente ficar. E quando a gente não tem essa consciência, a gente acaba desenvolvendo alguns padrões de comportamentos que tornam-se as nossas defesas, né? Então, a gente se torna reativo diante de alguma situação. Quando a gente começa a perceber, quando a gente começa a olhar para dentro da gente mesma, aí a gente reconhece, poxa vida, mas todas as vezes que acontece isso, eu reajo assim. E a gente passa a mudar, né? O comportamento muda. Porque quando a gente não tem esse conhecimento, não tem essa consciência,
é a fixação, né? A gente acha que a gente é aquilo e fixa cada vez mais naquilo, vai achando que a gente é aquilo mesmo. É uma crença que a gente tem. Às vezes até passamos a acreditar em coisas que não somos, né? A gente tem essa crença e vai acreditando naquilo e vai enxergando o mundo, né? As pessoas totalmente distorcido do que é aquilo que realmente é, também porque a gente vê com a nossa ótica, né? A gente não consegue perceber o todo, que a pessoa também tem os mecanismos dela, que a pessoa tem, né, também, que a gente lida aí com 9 tipos de personalidades e cada um, né, é bom frisar isso também, que a gente não está dentro de uma caixinha rotulado, porque cada um tem uma história de vida, as personalidades, ela tem ali as características centrais, mas cada um tem sua história de vida, cada um nasceu numa família, um ambiente, então isso tudo influencia para a gente ser pessoas únicas, né? Mas os padrões, né, são repetidos, né? São aqueles padrões de cada tipo ali, são os mesmos. Então, e a gente vê uma pessoa fazendo uma coisa que não é legal, aquilo, né, para muitas vezes, aquilo ali para mim é uma coisa que está fora de cogitação de uma pessoa fazer aquilo. Mas quando eu tenho entendimento que ela fez aquilo, pode ser por causa de um mecanismo de defesa dela, eu começo a compreender, né? Eu começo a ter respeito, eu começo a ter compaixão. Então, por isso que o Enneagrama, ele ajuda tanto nos nossos relacionamentos também como um todo, né? Não só, né, na parte institucional, na parte em casa, mas a gente começa a ter até um relacionamento, né, melhor com a gente mesmo, né, que primeiro a gente tem que se relacionar bem com a gente, que é o que eu estava falando com a Isabela, que muitas vezes, né, a gente fica cobrando igual, a escola tem que mudar, os padrões têm que mudar, né, o ensino tem que mudar, mas essa mudança, ela tem que começar primeiro, né, acho que pela gestão da escola, pelos professores, né, pelos pais, para aí a gente conseguir, né, tocar os alunos. Porque não adianta a gente querer fazer um choque de gestão, achar que a gente vai conseguir mudar né, os comportamentos das crianças sem a gente estar bem com a gente e saber, né, dos nossos próprios comportamentos e das coisas que a gente faz inconscientemente que talvez está prejudicando até o rendimento de uma criança. Ana, e como que cada traço do Enneagrama, né, influencia os educadores? Cada traço, cada tipo, né? Vamos lá. Então, né, cada traço, né, do Enneagrama vai influenciar aí os educadores de uma forma muito específica, né? Por quê? Porque é fundamental, né, os pais, os professores identificar quais os traços, né, que influenciam a sua conduta educativa, né? Então, qual o seu primeiro, a gente, né, tem que identificar qual que é o meu traço. Não adianta eu querer, né, saber, eu não tenho como eu trabalhar um Enneagrama sem eu saber o meu, sem eu me trabalhar primeiro. Então, o primeiro passo é a pessoa, né, se descobrir, ela aprender também a se relacionar com ela primeiro, né, e a partir daí ela começar a perceber, né, quais são os dons, né, daquelas crianças, né, qual o dom daquela criança, o que ela tem de melhor, e quais os comportamentos também que não são legais, quais os pontos fracos, né, quais os padrões aí que ela precisa, né, de trabalhar, que isso aí pode gerar uma inflexibilidade, pode gerar um conflito. Então, né, primeira coisa, né, esse olhar, né, para dentro do próprio educador, olhar para dentro para ele conseguir, né, perceber aí o que está, né, ali em cada criança, o potencial, o que ela precisa ser desenvolvido,
como que ela lida, né, com cada uma ali, com cada traço. Então, e cada educador, né, ele vai ter uma forma, né, porque cada traço vai ter uma forma de educar diferente também, né? Cada traço vai valorizar algumas coisas, cada traço vai ter seu ponto forte e cada traço vai ter seu ponto fraco. Então, eu vou falar aqui um pouquinho de cada traço aqui para ver se as pessoas, né, talvez até se identifiquem aí um pouquinho aí com cada traço aí do Enneagrama. Igual o traço 1, né, quando ele está educando, né, o seu ponto forte é educar sendo modelo, né, do que ensina, procurando ser exemplo de autodisciplina, de persistência, senso de justiça muito forte, né, muito ético. Então, mostrando, né, que com dedicação e esforço é possível superar muitos limites e desenvolver diversas capacidades. Então, isso, né, é uma potencialidade aí do traço 1 como educador. Entretanto, né, ele tem aí como o seu ponto fraco ser muito rígido, muito exigente, né? Então, talvez ser muito inflexível, tá? Nas cobranças, né? Cobrar demais uma coisa que talvez a criança nem dê conta de fazer, tá? E podem também, né, perder a espontaneidade, né, que é uma coisa que quando o traço 1 está muito, né, que ele não está no lado bom dele, né, então ficar muito rígido e perder a espontaneidade, que é uma coisa que eu acho que a educação com criança, principalmente, pede, né, essa questão de estar ali, né, espontâneo, vivendo até um pouquinho do mundo delas ali. Faz sentido aí para alguém? O traço 2, né? O traço 2, o seu ponto forte, né, de educar, é ajudando a criança, né, com carinho, com atenção, são traços, né, que tá ali no sentimento, que gosta de ajudar, de cuidar, sendo compreensivo, solidário, né, afetuoso, mostrando que ele tem, né, alguém que pode contar sempre que precisar, né, até para, né, desabafar ali, né, porque o traço 2 ele é muito sensitivo, então ele pode sentir que a criança não está bem, já ali entrar ali, né, na emoção da criança, percebendo ali o que está acontecendo. Então isso é um ponto forte do traço 2. É a generosidade em pessoa, né? Porque eles têm essa empatia, né? E é uma ajuda mesmo, eles querem ajudar, então até, né, vive muito ali aquela, né, pode até viver aquela dor ali da família, da criança tentando ajudar até onde ele não é chamado, até podendo, né, aí que é o ponto fraco dele, né, ele pode passar dos limites também, achar que ele tem que ajudar demais, uma coisa que ele nem dá conta de ajudar, né. Ele pode também infantilizar, né, a criança, né, fazendo com que ela faça por si, né, ela desenvolva aí a sua própria vontade de fazer as coisas, né, já pode ser que a pessoa que vai lá dar tudo na mão, tudo mastigado, então pode ser que peque aí nesse, né, nessas coisas aí de querer ajudar demais, de fazer demais, e talvez isso aí pode prejudicar ao invés de ajudar, né? A Poliana disse ali que pensa que é o tipo 1 com a asa no 2, pois tem esse perfil, essa sensibilidade. Já está fazendo uma análise. O tipo 3, né? O seu ponto forte, né, ele educa incentivando, valorizando as capacidades das crianças, sendo um modelo de competência, né, que quer mostrar eficiência, quer mostrar versatilidade, mostrar que ele tem, né, que ele é empenhado, né, gosta de mostrar que ele
que ele é um bom professor e que ele lidera bem, tá? E ele usa isso, né, para conquistar as crianças e fazer com que elas se desenvolvam, tá? Fazendo com que elas façam o que ele quer. Então, o traço 3 tem essa habilidade. E, né, o ponto fraco dele é que ele talvez possa colocar altas expectativas ali, né, no desenvolvimento daquelas crianças e acabar gerando um estresse, né, gerando uma frustração, aí gera uma baixa autoestima, porque ele não deu conta de fazer o que ele acha que ele tinha que fazer, as crianças não tiveram o sucesso que tinha que ter, não aprenderam a ler na hora que tinha que ler, então pode, né, gerar esse sentimento aí, né, de frustração, de baixa autoestima. Então, a gente sempre tem que ver, né, o lado bom, mas não deixar que isso também, né, a gente pegar a potencialidade, né, daquele traço e perceber, né, que aquilo é nosso, né, então aquilo eu não consigo tratar todos, né, todas as crianças do mesmo jeito. Então a gente também perceber que cada um tem seu, né, igual eu falei das inteligências, né, a inteligência prática, a inteligência racional, a inteligência emocional, cada um usa essa inteligência de um modo, né, operante aí, com mais potencialidade em um. Então, muitas das vezes, a criança, né, vão colocar aí um professor de matemática, né, tipo 3, que acha que a criança tem que aprender matemática e ele dá tudo dele ali, né, dá o máximo dele, e a criança não aprende matemática de jeito nenhum. Mas a criança é uma criança sentimental, ela é uma criança que não consegue ir lá no raciocínio, como é que ela vai aprender matemática? Tá? Então, se você não fizer a criança sentir, ela vai ter que sentir a aula ali, você vai ter que fazer alguma coisa para ela entrar no sentimento dela, para ela conseguir aprender matemática. Então, Ana, eu tenho que comentar, porque aí o professor fala, eu preparei aquela aula, né, eu ensinei, eu dei o melhor, eu fiz revisão, eu fiz tudo que eu podia, eu dei revisão 2, 3 vezes, eu voltei, o exercício era muito semelhante, o que caiu na prova, o que a gente fez, mas se não fez essa conexão, você não chega nessa criança. Você pode ter dado a aula melhor do mundo que a criança não chega e não compreende. Não, porque o que ela funciona onde? Ela funciona no sentimento, tá? Então, se você não conseguiu tocar aquela criança, você não conseguiu criar uma empatia com ela, já era, tá? Se ela, a primeira vista que o professor entrou na sala, ela não, se for uma criança sentimental, ela não teve empatia com o professor, ela não teve aquela conexão, já era. Ele pode dar a melhor aula possível, mas ela não vai conectar ali, não vai conseguir absorver aquilo que ela tem que absorver, tá? Então, aí, né, gera as frustrações, né, do professor, da criança, dos pais. E vamos lá no traço 4, né, o professor traço 4. O seu ponto forte é educar a criança para ela expressar criativamente os seus próprios potenciais, né, sendo sensível às angústias, necessidades profundas dela, mostrando que ela tem, né, de especial e único, e se entregando de corpo e alma ao processo de ajudá-la a viver os sonhos, né, do seu verdadeiro, né, do seu ser verdadeiro. Então, é aquele professor sensível, que sente, que quer tirar, né, o potencial das crianças ali, com um jeito único de ensinar, né, aquele professor que consegue ter essa empatia muito grande, né, é muito sentimental. Então, assim, é aquele professor que talvez é um professor de artes, é um professor que vai muito para esse lado artístico. Então, tem criativo, essa sensibilidade, né? Tem essa sensibilidade muito grande, né, de expressar, né, e quer tirar, né, essa criatividade também dos alunos. E qual que pode ser a frustração dele também, né?
pegar um aluno totalmente racional, que não consegue acessar o sentimento, que tem dificuldade de ir lá no sentimento, de ir lá naquela coisa artística e naquela coisa, né, sentimental de sentir, e ele achar, cara, eu não sei dar aula, não sei o que aquele fulano ali não consegue fazer o que eu acho que tem que ser feito. Então, essa pode ser a frustração, né, do tipo 4 aí, né, criar muitas expectativas, assim, achando que as crianças vão, né, ser criativas igual ele acha que tem que ser, né, entrar naquela sensibilidade, e quando a criança é muito racional, ela vai ter dificuldade aí de entrar em contato aí com esse lado, né, esse lado do traço 4. Ana, eu já trabalhei com uma professora que para mim era tipicamente esse tipo 4, e ela se perdia por vezes porque ela olhava para cada um de uma forma tão individual que queria ajudar com cada um. Esse lado da sensibilidade é tão grande que torna-se até dramático mesmo. Uhum. E aí ela até se perdia no processo pedagógico, no planejamento, com essa preocupação da relação com cada um. Então acabava de se desintegrando, né? O trabalho, ele ficava desconectado, não porque era uma professora ruim ou uma professora incapaz, incompetente, mas por não conhecer esse seu estilo, ela acabava se perdendo no processo pedagógico, no planejamento, e aí, assim, não rendia, o trabalho não desencantava, sabe? E o tipo 4 tem essa necessidade também, né, de ser tratado de um jeito especial, ele quer que a criança trata ele também de um jeito especial, e talvez não tenha, né, essa conexão também, aí ele se sente, né, também aí vem a questão, né, dele se sentir que não é um bom professor, porque ele vem no drama, igual você falou, né. O número 4 é muito dramático, né. Aí eu não valho nada, né, eu não sou um bom professor, aí é o drama, né, que a gente conhece, que é o tipo 4, né, essa questão da dramatização muito forte, né. Então, professor, né, do traço 5, vê lá. O ponto forte, né, do professor traço 5 é educar, né, incentivando a criança a se interessar por aprender e compreender as verdades por trás do que vemos e experimentando, sendo um modelo de sabedoria, independência, autocontrole emocional e capacidade de ponderação, e mostrando que priorizando, criando estratégias e tendo foco, podemos conquistar a maior, né, das coisas, tudo que a gente deseja. Então, isso aí, né, o professor tipo 5, ele vai focar muito nessa questão, né, de conhecimento, querer que as crianças entrem a fundo naquilo ali, e vai colocar nas crianças, né, na expectativa nas crianças, que com conhecimento, se elas quiserem, elas conseguem qualquer coisa, tá? E, né, o ponto fraco aí, né, porque pode gerar uma sensação também, né, de que ele é inacessível, né, por quê? Porque ele não consegue, né, entrar, né, em contato com o sentimento, ele é muito racional, então ele fica inacessível e não pode contar para ele, né, a criança não pode contar com aquele professor, por quê? Porque ele cria uma distância também, né, dali do aluno. Então, aí muitas das vezes, né, ele pode ser questionado, né, é aquele professor que a gente fala assim, não, aquele professor sabe muito, mas ele não consegue transmitir, ele não consegue, né, ele não consegue doar aquilo que ele tem, que ele sabe muito. Não chega no aluno, né, não conecta. Não conecta, por quê? Porque cria, né, muitas vezes essa barreira, porque o traço 5 tem muita dificuldade de entrar em contato com a emoção, né, então ele
muitas vezes, e isso frustra, né? Porque ao mesmo tempo que ele quer que os alunos, né, tenham aquele conhecimento, que os alunos vão a fundo, ele não consegue também criar essa conexão, né? Então, pega um professor traço 5 com um aluno traço 4, é muito difícil criar uma conexão aí, né? Aí você imagina o professor que tem uma personalidade, um traço, uma sala de aula que tem todos os números, né? Tem 1, tem 2, tem 3, tem 4. É uma loucura, é uma heterogeneidade completa. E é isso. E a gente, né? E o bacana do Enneagrama é a gente saber que é nessas diferenças aí, né? Que é nessa diversidade que vai ter o desenvolvimento, tá? É nessa diversidade de habilidades, né? Que cada um tem uma habilidade. Se você trabalhar as habilidades ali de cada um, então, se você valorizar aquilo ali, provavelmente você vai valorizar o todo, porque cada um vai começar a ver o valor do outro e vai querer também fazer aquilo que é legal, vai querer fazer aquilo. Então, você consegue aí, né, ter esse crescimento. Eu falo que a gente só tem crescimento, né? Que os meninos são como um diamante bruto ali, né? Tá ali. E você tem que lapidar. E a gente só tem crescimento quando tem atrito, né? Quando tem divergência. Então, a gente saber aí, né? A gente, como educador, saber o nosso traço e saber que existem, né? Essas questões. E saber lidar com isso mesmo. Qual que é o potencial daquele aluno ali? O que ele tem de melhor? O que eu posso explorar nele? E não pegar, né? Porque muitas das vezes não, gente. A maioria das vezes a gente pega aonde que ele é fraco, aonde que ele tem dificuldade. E a gente vai reforçando aquilo ali, reforçando cada vez mais. E o potencial, o que ele tem de valor, fica esquecido. Fica cada vez mais esquecido. E agora me veio, né, Bel? Quando meus meninos estudavam lá a Bel era diretora, e eu já sabia do Enneagrama, já sabia né, já estudava há muito tempo. E o Jairo, meu filho, o Pedro e o Rafa sempre foram, né, excelentes alunos, nunca me deram trabalho. Brilhantes. Nunca me deram um trabalho, era assim, né? Não precisava se preocupar. Agora o Jairo, gente. O Jairo era todo dia eu tendo que ir lá no colégio, todo dia fazendo, né? E o Jairo não fez para casa, o Jairo não fez a prova de história, tirou 0 na prova de história, de espanhol, de não sei o quê. Aí eu falava, ai, Bel, você tem que conhecer o Enneagrama, porque o Jairo, ele é um traço 7. Então, é um traço 7 para você, né, ter ele, assim, você ganhar ele vai fazer tudo que ele gosta, né? As coisas que ele gostava, as matérias que ele gostava, era 10, ele tirava 10 em matemática, as que ele gostava, era 10. Agora, a que ele não gostava, não adiantava. Eu podia matar a Jaira aqui em casa, que não adiantava. Então, assim, por quê? Porque aquilo, né? O que um traço 7, ele foge de quê? Ele foge de sofrimento. Então, para ele, quando ele não gostava de uma matéria, era a mesma coisa de estar falando ali, ó, você vai sofrer ele agora estudando aquela matéria. Então, assim, o que o traço 7 faz? Ele foge, ele vai buscar fugas. Então, qual que era a fuga dele? Era tocar. Aí eu falava com a Bel, né? Falei assim, Bel, eu não me preocupo, não, porque o Jairo, ele não é burro, não, porque quem tira 10 em matemática e sabe, né, ele a vida inteira, desde pequeno, é autodidata de música, então tocava, hoje toca, né, toca em casamento, hoje ele toca em banda, então, e na época ele tocava no colégio, né, Bel? Então, coral, né? Todos os professores gostavam do Jairo, ele era aquela pessoa que todo mundo gostava. Mas ele tinha as estratégias dele. Ele nunca reprovou. Por quê? Porque no final do ano, porque ele é inteligente, mas ele não gostava, tinha matéria que ele não gostava. Ele falava assim, eu não vou ficar sofrendo o ano inteiro com aquela matéria que eu não gosto. No final do ano, o que ele fazia?
ele pegava o menino mais inteligente da sala, né, de história lá, ou da matéria que sempre ele pegava 4 recuperação. Todo final de ano era 4 recuperação. Então ele pegava o menino mais inteligente, estudava 2 dias ali e fazia a prova, tirava uma nota boa na prova e passava. Então ele mas o que é, né? O que é para um tipo 7, né? É um traço 7 isso. Ele vai falar assim, é a estratégia que ele usa, né? É uma estratégia que ele usa, por quê? Porque aquelas matérias que ele não gosta, é como se fosse ele ficar sofrendo, e é o que ele foge, né? Desse sofrimento. Então, se a gente começa a entender isso, a gente começa a trabalhar o quê? Na potencialidade, né? É o que eu sempre fiz com ele. Você gosta de música? Então, vai aprender música, vai tocar, incentivava, comprava as coisas para ele tocar. Então, hoje aí ele fala, nossa, mãe, eu achava que eu não era disciplinado. Essa semana ele falou isso. Eu achava que eu não era disciplinado. Agora, como que eu não sou disciplinado? Que quando eu quero pegar, né, uma música, eu estou ali, pego aquilo, e com a música eu sou super disciplinado. Então, eu tenho disciplina, né, ele falando comigo. Então, e isso, né, como que vai elevando a consciência, né, da gente buscar aí as potencialidades. Então, por quê? Porque um traço 7 é traçado, né, taxado muitas vezes de, né, começa uma coisa e para, faz uma coisa e não termina, então não tem disciplina. Então, assim, essa semana ele falou isso comigo e eu achei bacana ele falar isso. Eu sou muito disciplinado, porque quando eu quero uma coisa, eu pego e faço e sou muito bem naquilo que eu faço. Então, é a gente saber aí a trabalhar essas potencialidades, né? Então, vamos lá, no traço 6, né, o ponto forte, né, do traço 6 é educar a criança para ela confiar em si mesma e na capacidade de enfrentar os desafios da vida e conquistar o que ela deseja, apoiando e ajudando ela a fazer e a responder seus questionamentos e pensamentos. A segurança de que ela pode contar, né, com ele para o que precisar. Então, é aquele professor, né, que dá essa segurança para o aluno, fala, eu estou aqui com você, você pode contar comigo, nós estamos juntos, tá? Então, isso é muito do traço 6. E o seu ponto fraco, né, consiste em controlar os passos da criança por meio de preocupação, ficar preocupado demais, ficar questionando demais, né, muito desconfiado, né, que um traço 6 é muito desconfiado, aí ficar vigiando, né, então isso gera, né, uma ansiedade no professor também, e pode ser também que a criança se sinta até sufocada, né, com aquele professor, né, não deixar ela nem respirar ali, ficar o tempo inteiro controlando o que eles podem fazer, o que não pode, o que é perigoso, o que não é. Então, o traço 6 é muito dessas questões de ficar projetando coisas que talvez pode acontecer, coisas negativas, né? Então, fica projetando cenário ali, que muitas vezes é piração da cabeça dele. Né? O traço 7, né, o seu ponto forte é educar, incentivando a criança a seguir seus desejos com leveza e alegria, acreditando com otimismo que alcançará o que ela quer, sendo para ela um modelo de felicidade, entusiasmo, abertura para o novo e a capacidade de arriscar, e mostrando que não deve se apegar às dificuldades e derrotas, mas sim aprender com elas e seguir sempre em frente, tentando novas maneiras e confiando que uma hora chegará onde ela deseja. Então, são aqueles professores otimistas, né? Que mesmo quando uma coisa dá errada, mesmo quando o aluno tira uma nota ruim, fala, não, isso aí foi só agora, você vai conseguir, estuda mais, você vai conseguir e tal. Por quê? É como eu falei, o traço 7, o que ele foge de sofrimento, tudo que traz, né? Que remete à dor. Então, isso é uma dor para o professor ver um aluno tirar uma nota, né, que não é legal. Então, ele vai buscar o quê? Ele vai buscar, né, fazer com que as crianças, né, se sintam capazes ali, né. E muitas vezes, né, seu ponto fraco consiste em uma insensibilidade, inabilidade para perceber e ajudar a criança a lidar com as dificuldades e sofrimentos. Por quê?
essa é a dificuldade dele, né, de lidar com o sofrimento. E muitas vezes a criança ali está com alguma coisa incomodando, alguma coisa até fora da escola que está fazendo ela sofrer. O traço 7 vai fugir disso, ele não vai querer entrar naquilo ali, porque aquilo ali para ele também é sofrido, né? Entrar na dor do outro também é sofrido. Então, ele não vai saber ajudar a criança a lidar com as suas dificuldades, com os seus sofrimentos, né? Então, muitas vezes, ele vai fugir disso, né? Buscando até fazer com a criança, vamos fazer alguma coisa legal, vamos fazer um jogo, vamos jogar alguma coisa. Por quê? Porque ele está querendo fugir daquela dor da criança, ele não quer nem sentir, nem que a criança sinta aquela dor, né? Mas, muitas das vezes, ele, né, vai ficar frustrado também, porque ele não vai conseguir. Tem um comentário aqui, enquanto você respira e toma uma aguinha. Talvez o grande desafio da educação hoje não seja descobrir um jeito diferente para o professor tratar o mesmo conteúdo para pessoas de perfil variado. O que vai transformar mesmo é quando moldarmos uma sociedade que aceite desenvolver conteúdos distintos para pessoas diferentes por afinidade. Seria customizar e personalizar a experiência de aprendizado. Aí sim, sairemos da Idade Média da educação. E trabalhar, né, Isabel, com essa diversidade mesmo, né? Então, eu acredito, né, que a gente está aí uma evolução. Hoje a gente tem que lidar com a diversidade. E é na diversidade que a gente se complementa, né? Porque se a gente não conseguir trabalhar com a diversidade, se um professor não conseguir trabalhar com esse aluno traço 7, que não tem, né, uma habilidade em tal matéria, mas que tem uma habilidade muito forte em outra. Então, o professor, ele tem que estar muito preparado dentro de sala de aula para conseguir perceber essas habilidades, né, perceber o valor de cada um e trabalhar em cima disso. Trabalhar em cima do valor, não em cima, né, que a gente, infelizmente, né, a nossa educação, ela trabalha em cima do que a pessoa não está boa ali. Fracasso, né? Em cima do fracasso, né? Você não é boa em português, você tem que fazer aula de reforço. Então, trabalha ali. Então, talvez a pessoa tenha uma aptidão enorme para artes, né? Para fazer alguma coisa. Então, trabalha aquilo com ela, que talvez se ela trabalhar aquilo ali, ela vai se dar bem nas outras coisas também. Sim. Porque uma coisa puxa a outra. Se você valoriza uma coisa que ela é muito boa, isso, gente, é um equilíbrio. Isso vai gerando um equilíbrio, né? Então, se você trabalha uma coisa que ela é muito boa, que você valoriza aquilo que ela faz de bom, isso vai fazer com que ela se sinta valorizada, que ela, né, ela se sinta uma pessoa, uma autoestima mais alta, e ela vai fazer até com que ela faça coisas que talvez ela nem goste muito, né? Estudar uma matéria que ela nem goste muito, mas por quê? Porque ela está sendo valorizada naquilo que ela gosta e naquilo que ela sabe fazer bem, né? Uhum. Então, muitas vezes, a gente é como se a gente colocasse, né, um tubo na criança ali e deixasse ela sem respirar, né? Deixasse ela ali com o potencial dela, tudo que ela tem de melhor, ali, sem oxigênio. E a gente querer que ela faça aquilo que ela não tem aptidão bem. Então, trabalhando assim, né? É uma zona de esforço muito grande para ela fazer isso. Então, e a gente pode trabalhar de uma outra forma muito mais assertiva, né? Às vezes é difícil a gente dizer, eu tenho certeza, né? Mas uma certeza eu tenho. A sociedade, ela é diversa e a diversidade nunca mais ela deixará de existir nas nossas escolas. Educar hoje é aprender a lidar com a diversidade.
Então, é descobrir mecanismos para ensinar as diversas pessoas, e para mim o que fica de muito importante do Eneagrama é que em todos há uma essência, há uma beleza, e que, independente de ter um traço 9, de ser um traço 4, um traço 2, um traço 1, cada um tem a sua essência. E o grande desafio no ato de educar, para mim, à luz do Eneagrama, é perceber as essências de cada um. E com essa essência, a gente consegue, inclusive, superar aquilo que a gente não tem lá de tão bom, de dificuldade, né? Entender esse lado de cada um. E fazer, né, porque cada um, né, tem, a gente é um todo, né, é o círculo ali da mandala. A gente tem uma preferência ali daquele traço, mas a gente pode desenvolver o bom de todos, né, a gente tem que buscar isso é crescimento, isso é o que a mandala ali, né, é a lei dos números aqui que eu falei, que está tudo ligado. Eu falei, o Eneagrama não tem onde dar errado, porque são leis matemáticas. Então, não tem aonde dar errado. Então, está tudo ligado. Então, se você começa, né, pelo seu traço ali, eu falo que o começo é pelo seu traço, você descobrir seu traço. Mas isso é muito pouco, tá? Eu falo que aquilo ali é seu tipinho, né? Só que a gente fica muito no tipinho ali, né? Quando a gente começa, né, a estudar Eneagrama, a gente acha que a gente é só aquele tipinho. Aquilo é muito pouco. A gente tem que olhar o todo, né? Que a gente pode e deve transitar, né? Pegando o bom de todos os traços. Então, isso é possível. Se a gente, né, fizer, é um caminho, né, gente? É igual eu falei, é degustando, né? É estudando, é caminhando. Eu falo que o caminho, né, se faz caminhando, é uma caminhada. Mas é possível a gente pegar aí, né, e desenvolver. E com as crianças é mais fácil. Se a gente começa a trabalhar com as crianças desde cedo, essa valorização, né, do ponto forte dela, é muito mais fácil a gente lidar com um adulto com uma inteligência emocional melhor, com um adulto que sabe lidar com as suas questões melhores. Por quê? Porque ela teve uma base, né? Ela não foi ali condicionada, né, a ficar, né, presa na sua personalidade ali, porque a nossa personalidade, se a gente ficar só nela, a gente vai cada vez mais preso naquilo ali, achando que a gente é aquilo ali. Então, se a gente, né, é assim, síndrome de Gabriela, né? Eu sou isso aqui, eu nasci assim, vou morrer assim. Então, se o que a gente tem que fazer quando a gente torna isso consciente, é a gente perceber que a nossa personalidade também tem coisas fantásticas, que a gente tem coisas, né, de potenciais enormes da nossa personalidade. Então, é a gente saber fazer esse equilíbrio entre personalidade e essência. É onde que a gente consegue o equilíbrio da vida. É quando a gente consegue aí, né, conciliar personalidade com essência. Isso mesmo. Então, vamos lá finalizar o traço 8. Deixar você finalizar e depois eu leio 2 comentários que tem ali. Então, traço 8, seu ponto forte é educar a criança, incentivando ela a lutar pelo que ela acredita e deseja, sendo verdadeiro, determinado e protetor, e passando para ela a firmeza necessária para agir com confiança e não ter medo de expressar o que ela sente e pensa. E também, né, o seu ponto fraco consiste em pressionar e ser impositivo com a criança, exigindo de forma autoritária que ela faça o que ele determina, o que pode fazer ela se sentir, né, com medo ou revoltada, né, porque muitas vezes o traço 8 ele vem com impaciente, ele pode ser rude, né, ele fala alto, muitas vezes ele fala sem pensar algumas coisas e machuca. Então, muitas vezes ele adota essa postura dura, rígida, né, e que para ele é uma verdade absoluta, então ele
e ele se torna muito inflexível com isso. Quando ele acha que aquilo é o correto, aquilo é o justo, ele se torna aquela pessoa que também não dá o braço a torcer, né? O traço 8 tem essa questão, né? Ele não dá o braço a torcer ali, né? De que ele está errado, né? Ele vai sempre ter uma justificativa de que ele está certo. Ele pode estar até errado, né? Mas ele vai sempre achar uma coisa, mas eu fiz isso por causa disso, porque ele nunca vai, né, falar que ele errou, que ele passou do ponto, porque muitas vezes ele nem percebe que ele né, ele é um traço muito prático. Inconsciente, né? E ele é muito prático, e ele, na hora que vem já falou, na hora que percebe já fez, né? Então, assim, né, ele é aquela coisa de impulsividade mesmo, e na hora que pegou já fez e pronto, acabou, né? Muitas vezes isso vai ficando, né, e aí as pessoas, né, e as crianças podem começar a ter medo, né, de um professor traço 8, tá? O traço 9, né, seu ponto forte é educar, incentivando a criança a aprender em harmonia, sendo um modelo de calma e paciência, mostrando a ela a importância de saber se adaptar a cada contexto da vida e de procurar um caminho pacífico para lidar com as suas inquietudes, desafios, conflitos e decisões. Então, é aquele professor mais calmo, né, que quer ali harmonia, e muitas vezes os alunos abusam desse professor, né, porque seu ponto fraco consiste em não se posicionar diante das crianças, né, quando precisa de dizer ou falar algo com mais, né, enfrentamento, algo que é mais difícil dele falar, de dizer. Então, muitas vezes, ele não consegue, né, expressar e enfrentar alguma situação que está acontecendo. E aí ele deixa, né, de realizar aquilo que, no fundo, né, ele sabe que deveria fazer, sendo negligente, né, com os compromissos, com as tarefas, né, muitas vezes com atrasos, né, de coisas que ele tem que entregar, esquecendo alguma coisa, de uma prioridade, uma coisa que tinha que fazer naquele dia ali com aquela turma, esqueci. Por quê? Porque o traço, né, 9, ele tem essas questões, né, de também, né, anestesiar algumas coisas que ali talvez não está gerando algum conflito para ele. É interessante que a gente escuta e vai identificando as pessoas, né? O Ricardo colocou ali, na minha casa, minha filhota tem muita dificuldade em matemática e adora artes. O que eu fiz para ajudá-la? Coloquei na aula de artes depois da escola. Agora ela está arrebentando em matemática, mudança de paradigma. Mas gente, não tem aonde dar errado, tá? Por quê? Porque a inteligência dela predominante, talvez, né, seja aí um traço da inteligência emocional. Então, assim, ela tem que estar bem com aquilo para ela desenvolver as outras coisas. Não, se ela não estiver bem com aquilo que ela sabe fazer de melhor, que é a essência dela, que é o valor maior dela, como é que ela vai fazer as outras coisas que ela tem mais dificuldade? Não faz. Como educadores, precisamos entender que precisamos nos conhecer melhor, nos transformar como pessoa e como educador, tendo esse olhar sistêmico, pois o mundo muda quando você muda. Conheço essa frase de algum lugar. Sermos proativos em desenvolver e customizar nossos encontros, pois cada aula é um encontro, e fazer a diferença na educação e, consequentemente, na sociedade. É isso, se a gente não conseguir mudar pela escola, eu acho que esse é o compromisso, a gente tem um compromisso grande, né, em nossas escolas, se a gente não pensar dessa forma, outras instituições não pensarão em fazer dessa forma para as crianças, para os jovens e para os adolescentes, né? Então, se a escola não fizer, se a gente não tiver aqui como formiguinha, temos aí, hoje nós temos aqui 2, 4, 6, 7 pessoas, depois nós temos 10, outro dia nós tínhamos 20, então quando a gente tem esse ideal, e a gente acredita que pela educação a gente pode transformar,
é o caminho, né? E a instituição que pode fazer isso hoje é a escola. Se a escola não se compromissar com isso, não tiver isso como compromisso, né? Não só ensinar matemática, português, geografia e história, gente, porque o conhecimento hoje ele está posto no mundo. Então, o trabalho da escola hoje ele é muito mais de usar os conhecimentos para desenvolver e melhorar as pessoas e o mundo, e transformar, né? E a gente só consegue fazer isso, Bel, usando, né, as nossas inteligências, tá? Sim. A gente desenvolvendo as nossas inteligências, né, equilibrando as nossas 3 inteligências, né? Uhum. Quando a gente equilibra a nossa inteligência prática, nossa inteligência racional e a nossa inteligência emocional, aí nasce, né, a 4ª inteligência, que é a inteligência espiritual, a inteligência do ser, né, do ser completo. Então, se a gente trabalhar essas inteligências, provavelmente a gente consegue, né, trabalhar, né, no profundo, no que é necessário, né? Então, hoje a gente precisa muito de trabalhar, né, a questão do ser mesmo, do ser ali, da essência, né, valorizar. E a gente está numa missão, né, que é bonita, é difícil, e eu acredito que, assim, né, isso tinha que começar dentro de casa, isso tinha que começar na família. Claro. Mas a gente está vendo que cada vez mais, né, a gente não está tendo isso nas famílias, a gente não está, cada vez mais filhos desconectados, né, com os pais, desconectados, né, com o seu sistema familiar. Então, assim, a escola tem um papel aí importante, mas muito difícil. Difícil. Porque a base aí, né, e não é, né, a gente, hoje em dia, né, igual a gente pode falar aí dessas polaridades que estão acontecendo, né, não é buscar essa família conservadora, rígida, que não, eu acho que esse não é o caminho, né? Por quê? Porque está muito distante do que realmente é o que a gente fala no Enneagrama, né? Que é a diversidade, que é o ser, que é o olhar o todo, né? E muitas vezes essa questão aí de achar que tudo tem que ser, né, a ferro e fogo, isso vai levar cada vez mais ao extremismo e cada vez mais ao distanciamento, né, de pais e filhos, porque hoje os filhos, esse mundo não são para filhos com pais que não sabem escutar, que é rígido, né, eu acredito, né, assim, é o meu pensamento e é assim, o que eu percebo, né, o que está acontecendo. Muitas vezes a gente quer buscar uma fórmula mágica, né, para acabar com os problemas, né, dentro da nossa família, mas não existe fórmula mágica, não existe um governo, né, que vai fazer isso pela gente, não. Isso vai ter que ser o pai, a mãe, os irmãos, né, todo aquele sistema ali tem que estar harmonizado, tem que estar, né, falando a mesma língua, falando, né, sentindo, né, ali o que está acontecendo, que essa rigidez, essa questão de querer fazer demais as coisas, achando que vai ter o controle, cada vez mais eu acredito que vai sair do controle. Ana, eu queria que você falasse para quem gostou do que foi dito aqui sobre o Enneagrama, aonde pode encontrar mais informações, quem quer estudar, fazer um curso, passa aí os contatos, né, indicações. Olha, esse final de semana, né, eu estou ministrando o Enneagrama pelo Instituto Você. Vai ser sábado e domingo, o dia inteiro. É o nosso curso, né, básico de Enneagrama, onde a gente fala das personalidades, das 9 personalidades, a gente conta um pouquinho da história do Enneagrama.
e aprofunda, né, em cada uma das personalidades. Hoje a gente falou só de personalidade aqui, mas aí a gente ainda tem os instintos, né, que é muito forte na gente também. Então, uma coisa que a gente trabalha demais com criança também são os instintos. Então, mas não dá tempo, né, da gente falar tudo. Então, o enneagrama nosso, ele né, vai trabalhar a personalidade, os instintos, e vai começar aí a te dar a luz dos caminhos de crescimento, né? São 3, a gente consegue ver 3 caminhos de crescimento nesse enneagrama básico. E esse final de semana tem, convidar todos aí, a nossa rede social, né? É @Instituto Você BH. Então, lá vocês se encontram, né, no Instagram, lá todas as informações. O meu Instagram é @AnaLavarini, então lá sempre também eu coloco coisas de enneagrama, dicas, frases, então, né, os cursos. Então, quem se interessar aí, vai ser um prazer ter vocês. Eu acho que tem, não sei se 2 ou 3 vagas ainda para esse final de semana. Então, quem se interessar, né, pode até procurar a Raquel também, a Bel, que elas, né, elas encaminham lá para a gente. Vai ser um prazer. E eu acredito que, né, por mais que a gente leia, né, o Padre Domingos tem muita coisa, né, no publicado no YouTube, vídeos, quem quiser, né, assistir alguma coisa. Mas quando a gente faz um curso, quando a gente está ali, né, numa sala ali com várias pessoas, cada um falando, né, de si, da sua personalidade, a gente vai caindo muita ficha, vai percebendo, e eu falo que é nos encontros, né, que a gente muda, né, então a gente só consegue, né, mudanças quando a gente está em contato com outras pessoas, né, com outras perspectivas, com outras histórias de vida. Então, vocês estão todos convidados aí para fazer parte aí, né, da nossa turma. E todo mês tem o enneagrama, então a gente tem um calendário aí de 2023 também. Então, para quem se interessar, né, a procurar lá também, tem outros cursos, temos cursos de formação. Então, assim, é um caminho, eu falo que é um caminho meio que sem fim, né? A gente começa e não quer parar. É isso mesmo. Tem mais uma mensagem. Acredito que temos um pouco de cada traço. O mais importante seria entender cada um dos nossos traços, aceitá-los. Assim conseguiremos ser proativos e contribuir para a aprendizagem de cada um. Obrigado pela oportunidade, parabéns por essa iniciativa da roda de conversa. Obrigado pela oportunidade. O enneagrama é uma ferramenta sensacional, não para em escrever e rotular as pessoas em cada perfil. Acredito que todos nós temos traços dos 9 perfis. E isso é ótimo. O bacana desta prática é saber quais ações e atitudes despertam cada perfil e como devemos reagir da melhor maneira aos comportamentos dos estudantes para melhorar a experiência de aprendizado. Bacana demais essa iniciativa, sensacional, parabéns aos organizadores. E parabéns para quem vem aqui, né, num final de dia, num terceiro turno, numa noite de quinta-feira, é quem se interessa, né, quem busca conhecimento. E quem busca, encontra, né, eu tenho certeza. Quem procura, acha. É isso aí. Hoje o que não falta é isso, né? O que não falta é conhecimento, a gente está aí disposto, né, a fazer esse caminho, né? E o bacana aí, né, muita gente falou aí que a gente tem os 9, a gente tem os 9 mesmo, né, a gente é o inteiro, né, a gente é o uno ali, mas a gente tem um que predomina, tem um que a gente, né, é nosso mesmo, e é onde as nossas essências e as nossas deficiências, né? E aí é onde a gente, né, começa, né, o trabalho, começa toda a evolução, começa todo o caminho. Então, é muito bacana. E não sei quem falou também das motivações, né, a gente aprender, né? Então, cada traço, no enneagrama também a gente aprofunda nisso, cada traço vai ter a sua motivação. Então, se você trabalha isso com as crianças, a motivação, o que motiva, então é muito mais fácil, né, você ali conseguir que ela faça algo,
né, direcionada na sua motivação. Isso aí. Incrível, gente. Muito obrigada, Ana. Foi riquíssima essa aula. Obrigada pela presença e participação de todos, contribuíram também imensamente para esse encontro. Espero que a gente possa marcar novas rodadas com você, Ana, para conversar mais sobre Eneagrama, que aí é um iniciozinho, né, sobre Eneagrama e pedagogia, mas eu acho que tem muita coisa ainda para a gente conversar. Boa noite a todos, muito obrigada. Só um comecinho, né? Só uma degustação. Obrigada, Também gente. Boa agradeço. noite. Obrigada pela oportunidade, tá? Boa noite e quando quiser, né, estou à disposição sempre. Beijo. Em breve a gente se encontra, gente. Uma boa noite a todos, um bom descanso e até a próxima oportunidade. Até. Tchau, tchau. Tchau.